Bom dia, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, nós vamos para a nossa aula de geografia. Hoje a gente vai falar da estrutura da população brasileira. Como que é composta a nossa população. Então, peguem a apostila de vocês na página 13, Hoje é da página 13 à página 17. Vamos seguir as orientações, prestar atenção. Se precisar, voltar ao vídeo, mas é muito importante que vocês assistam tudo. Vamos lá, então. Lá no comecinho, a gente vai fazer a leitura aqui do primeiro parágrafo. Uma das formas utilizadas para analisar a estrutura da população brasileira são os gráficos chamados de pirâmides etárias, que nos fornecem dados importantes em relação à estrutura de uma população. Eles são organizados por sexo e idade em determinado período. Então, um gráfico de pirâmide etária é esse aqui. Esse aqui faz referência ao ano aqui em cima, de 2017. E ele é organizado por sexo, Homens, o laranjinha, mulheres, o verdinho. Então, ela é dividida, Ela tem uma base, ela tem o corpo e o ápice, que é o ponto mais alto. Seguindo a leitura embaixo. E ela foi elaborada, pelo IBGE, que está escrito aqui embaixo a fonte. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Seguindo a leitura embaixo, a pirâmide etária é constituída por faixas, que indicam a idade da população. Na base ficam os mais jovens. Na parte central, chamada corpo da pirâmide, os adultos. E no ápice, ou seja, no ponto mais alto do gráfico, fica a população idosa. Então, aqui na base, os mais jovens, aqui, de 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, e assim por diante. No corpo, são os... No corpo, a gente tem os adultos e no ápice, a população mais idosa, os mais velhos. A análise desse gráfico permite a visualização rápida da estrutura etária da população brasileira. Assim, podemos identificar que a maior concentração de pessoas está na faixa de 0 a 39 anos, evidenciando que o país apresenta uma população jovem. Então, tá vendo aqui? As barrinhas, elas vão aumentando e diminuindo. Aonde elas estão maiores? Aqui, na população adulta, Então, nesse ano, o Brasil foi considerado como uma população jovem. Por quê? A hora que chega aqui no ápice, as barrinhas são bem mais curtinhas. Então, pouca população idosa. Virando a página. Antigamente, era comum mulheres terem muitos filhos. A gente pode ver, nas nossas avós, nas mulheres mais idosas, tinham mais filhos do que tem hoje. Porém, ao longo do tempo, a taxa de fecundidade da mulher brasileira vem diminuindo em função de vários fatores, como o aumento da escolaridade, planejamento familiar, maior participação da mulher no mercado de trabalho e expansão da urbanização, entre outros. Então, esses fatores, fizeram com que a mulher tivesse menos filhos. Atualmente, essa taxa é de 1,9 por mulher, ou seja, as mulheres estão tendo hoje em dia cerca de 2 filhos. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos que teria uma mulher no final do seu período reprodutivo. Aí vem o gráfico da taxa de fecundidade no Brasil. Esse gráfico ele retrata, de 1940 a 2010. Então, aqui embaixo a gente tem os anos, de 1940 até 2010, e aqui do lado a quantidade de filhos. Então, seguindo aqui a linha, em 1940, seguindo, as mulheres tinham cerca
entre 6 e 7 filhos. Em 1950, continua assim. No passar dos anos, está vendo que vem diminuindo até chegar, né, em 2010, que é cerca de 2 filhos. Aqui no quadrinho do lado, segundo os resultados da amostra do Censo Demográfico de 2010, o número de filhos médios nascidos vivos por mulher concebidos ao final do seu período fértil foi de 1,90, uma queda de 69,2% em relação a 1940. Então, foi o que a gente observou aqui, né? Com o passar dos anos, veio diminuindo. Em consequência dessa queda, teremos uma mudança na estrutura da população brasileira, pois no decorrer do tempo haverá uma redução na base da pirâmide etária e o alargamento do seu topo, ou seja, no futuro teremos mais pessoas idosas do que jovens no país. Vai nascer menos pessoas e ter mais idosos. Então, essa aqui é uma projeção para o ano de 2060, né? Então, eles imaginam que no ano de 2060 a pirâmide etária será assim, diferente da que a gente viu atrás, né? Então, o laranjinho os homens e o verdinho as mulheres. Então, ela veio, tá vendo que ela veio crescendo de acordo com a idade. Tá vendo? Lá no de trás, a gente viu que a maior concentração, né, era entre 39 anos. Aqui não, olha aqui onde que ela tá mais larga. Entre 55 e 59 anos. E olha como que aumentou lá em cima os idosos em relação ao outro. Passando para a próxima página. Portanto, por meio das pirâmides etárias, podemos analisar as mudanças que ocorrem na estrutura da população brasileira com o passar do tempo. Com base nessas informações, governantes e sociedade devem se organizar para atender essa população com maior expectativa de vida. O que é expectativa de vida? Aqui no quadrinho do lado. Também conhecida como esperança de vida. É o tempo médio de vida entre o nascimento e a morte de uma pessoa. Ou seja, os anos vividos das pessoas estão aumentando, as pessoas estão ficando mais idosas. Aqui a gente tem uma foto que é a realização de atividades recreativas em espaço especializado em atendimento de pessoas idosas. Essa foto foi em São Paulo do ano de 2013. Agora a gente tem as atividades, né? Temos uma perguntinha no 1, temos uma atividade a completar no 2. E no número 3, a gente tem que analisar o que está sendo mostrado aí pra gente nesse gráfico, né? Então, aqui a gente tem população brasileira em 2010, né? Quantos homens e quantas mulheres. Aqui a esperança de vida dos brasileiros em 2011, né? Com quantos anos as pessoas chegavam. E aqui a gente tem a esperança de vida por sexo em 2011. Então, a idade das mulheres e a idade dos homens. Aí depois a gente tem 3 perguntinhas de acordo com esse gráfico aqui. Tem que analisar ele, prestando atenção. Pois na página 17, vocês vão analisar essa pirâmide etária. Então, prestar atenção como que está na base, o corpo e o ápice. Só que essa pirâmide é da população indígena. Então, as mulheres, né, no laranjinha, os homens de azul. Aí vocês vão ler as informações A, B, C, D, E, ABC, né, e marcar o que vocês acham, que se é sim ou não essa afirmação, ela está correta ou não está. Na letra D, é pessoal, é a opinião de vocês. E no número 5, pede pra gente no material de apoio, que é aqui e aqui. Então, vocês vão fazer a leitura
os textos, o material de apoio e responder as questões. Então, hoje termina a nossa aula de geografia. Fico aguardando as fotos dos exercícios de vocês. Façam com atenção, leiam o texto novamente, se necessário. Qualquer dúvida é só me chamar. Bom dia a todos.